Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. No ano em que Portugal assinala os 50 anos do 25 de Abril, o mundo da cultura uniu-se para celebrar a data das mais variadas formas, do cinema à literatura, da pintura e fotografia ao teatro. E neste último caso, e pelo menos até o dia 2 de junho, o Teatro Independente de Oeiras apresenta 25 de Abril um musical que retrata de forma simples, mas muito eficaz, o que aconteceu um pouco antes da Revolução dos Escravos e nos tempos a seguir. O ator Gonçalo Lima é o protagonista e Pedro Almeida Ribeiro o autor. Muito bem-vindos, Pedro e Gonçalo. Eu estou em presença de um dramaturgo que tinha 12 anos em 1974 e que por isso tem alguma memória dos acontecimentos. O jovem ator é que pelo menos julgo conhece aqueles tempos pelo que leu ou seguramente ouviu falar e ouviu dizer. Por isso, num confronto de gerações, propunha um programa diferente, um frente a frente entre o Gonçalo e o Pedro em perguntas e respostas. Vamos a isso. Pedro. Quem começa? O respeitinho é muito bonito, os mais velhos. Olha, Gonçalo, bem, em primeiro lugar dizer que é um imenso prazer estar aqui contigo, Germano. Muito obrigado, eu é que agradeço. E parabéns pelo museu. Este musical chama-se 25 de Abril, o musical, mas tem qualquer coisa a seguir. Tem, sim, senhor. Que se chama? Que se chama, Gonçalo? Abril Mudanças 1000. Pois. E vamos ver que mudanças foram essas introduzidas pelo autor e protagonizadas por ti e por todo o restante elenco. Pedro. Então Gonçalo, tu estavas longe de 1974, portanto eu não te posso perguntar onde é que estavas no 25 de Abril, não é? A clássica pergunta. Não faço bem ideia. Não. Mas há uma pergunta que te faço. Tiveste conhecimento ou contacto com a Revolução de Abril quando? Tens noção disso? A primeira recordação que tenho relativamente ao dia 25 de Abril foi uma história que a minha mãe me contou. A minha mãe tinha 10 anos na altura e estava na rua com uma prima minha, sobrinha dela, que tinha nascido há pouco tempo, tinha um ano, e isto foi a primeira vez que eu tive assim um confronto com o dia em si. Ela contou-me que foi assim uma coisa muito confusa. Ela também com 10 anos com pouca noção do que tinha sido, do que estava a acontecer, mas acho que a maioria das pessoas, e ela também teve essa percepção de que algo de muito diferente estava a acontecer naquele dia 25. Mas era difícil ela perceber realmente o que é que acontecia. Mas isto foi o meu primeiro contacto com o que poderá ter sido ou com o que foi. Portanto, não foi na escola, foi em família. Foi em família, apesar de nunca se ter falado muito sobre o assunto em família. Praticamente nunca falei sobre política em casa. Aquilo que sei hoje em dia de política e do que foi o 25 de Abril, acho que o absorvi fora do seio familiar. Mas esta história em particular eu lembro-me de a ouvir ainda antes de falar do 25 de Abril na escola. Portanto, este foi o meu primeiro contacto com a temática, com a Revolução. Portanto, é uma memória longínqua. Também não me recordo muito bem quando é que se aborda o 25 de Abril pela primeira vez na escola, mas eu tinha seguramente uns 5 Eu ou 6 penso que anos. é no 11º ano.
A sério? É quando há tempo. Quer dizer, o programa do primeiro ciclo de História também aborda, e eu costumo dizer na brincadeira, é quando há tempo, quando os professores têm tempo, obviamente. E de cumprir o programa, não é? Exato. Obviamente que se perde às vezes muito tempo com a pré-história, com os reis, que no primeiro ciclo é realmente encantatório para os alunos, e depois não há tempo para aquela história mais contemporânea, e vai-se perdendo. Depois, no secundário, já é, eu diria que dentro do obrigatório é mais obrigatório, e portanto já há uma abordagem completamente diferente. Mesmo assim, é muito maltratado, e não raras vezes não há tempo de chegar lá, e então com a grave crise de falta de professores que nós temos, que atinge também a disciplina de História, torna-se muitas vezes impossível de chegar ao 25, a 74. Às vezes não se chega a 36, quanto mais a 74. E 36 porque está de novo. Exatamente, acontece a Revolução e tudo muda em Portugal. Acaba a Primeira República. Agora sou eu a perguntar-te. Por exemplo. Ou seja, eu tenho alguma noção, e como disse há pouco, tenho alguma noção daquilo, do acontecimento em si, mas gostava de ouvir uma descrição daquilo que para ti, tu tinhas 12 anos, não é? 12 anos, sim. 12 anos. Que sensações é que tu tiveste quando ou saíste à rua? O que é que tu te recordas de ter sido a tua primeira memória do dia 25 de Abril, e de que forma é que tu consciencializaste alguma coisa e aquilo que estava a acontecer? A primeira memória que tenho, ou o meu primeiro contacto com o 25 de Abril, foi o baterem à porta. Durante a madrugada, portanto já próximo do amanhecer, não sei precisar bem, creio que por volta das 5 e muito da manhã, 5 e muito, 6 da manhã, batem à porta, era uma vizinha, que veio avisar a minha mãe e o meu pai, de que ia haver qualquer coisa, porque na altura o neto, que estava em Santarém, em recruta, ou a terminar a recruta, da Escola Prática de Cavalaria, exatamente, tinha avisado que vinha para Lisboa, e portanto pediu à avó para os pais não irem trabalhar, não irem para Lisboa trabalhar. Eu vivia em Oeiras na altura, aliás como hoje, e portanto esse foi o meu primeiro contacto, ou seja, levantou-se logo ali, eu ouvi do meu quarto a conversa, não percebi bem. Acordaste estremunhado. Como é óbvio, não era habitual, era cedo demais para ir para a escola. Aconteceu uma coisa muito engraçada, muito engraçada. O meu pai, os tempos eram outros, muito diferentes do que hoje vivemos, e não era hábito os pais levarem os filhos à escola. Nós íamos para a escola sozinhos, não é? E era o que de melhor a escola tinha, para além dos amigos, era as caminhadas que fazíamos até à escola e tudo aquilo que fazíamos, as campainhas, as pedradas, enfim, as matrículas dos carros, aqueles jogos em que havia um que levava as mochilas de todos os outros, perdesse. E naquele dia, o meu pai, que era uma pessoa que gostava de cumprir com as normas estabelecidas, era e é, felizmente, contra tudo o que seria normal, decidiu levar-me à escola. E eu fui para a escola de carro. Era um luxo, não é? Era um luxo ir de carro. E lembro-me de ir, eu vivia, enfim, a pé era qualquer coisa como 20 minutos da escola,
a andar bem. Nós demorávamos cerca de 45 minutos, não é? Porque íamos brincando pelo caminho, e aquilo de carro fazia-se em 5 minutos. E aconteceu uma coisa muito engraçada, tenho essa visão bem clara. Não havia trânsito absolutamente nenhum. Claro. O trânsito em Oeiras, em 74, felizmente não era o que é hoje, não é? Eu hoje fui levar a minha filha à escola e, para fazer uma coisa que geralmente demoro 10 minutos, demorei 57 minutos. Portanto, é uma coisa fantástica. Mas não digo que antigamente era bom. Okay? E não havia trânsito nenhum. E quando chegámos à escola, a escola estava fechada. E não havia ninguém, rigorosamente ninguém. Não havia alunos, não havia professores, a escola estava fechada. Nem havia ninguém para nos receber. Era a que horas? 8? Isto deveria ser próximo das 9 horas da manhã. E, entretanto, o meu pai leva-me para casa, portanto foi uma alegria imensa poder voltar para casa, e o meu pai decidiu ir trabalhar. E, portanto, meteu-se no comboio e veio para Lisboa. E eu fiquei em casa, com a televisão ligada com chuva. Porque a televisão, Gonçalo, abria às 12h45 para a chamada hora do almoço e depois fechava às 14h30 para a telescola. Portanto, habitualmente de segunda a sexta-feira era esta a programação inicial da RTP. 12h45. Portanto, antes dessa hora nada havia. Daí a chuva. Havia chuva, não é? Depois vinha a mira técnica. Primeiro e já era uma alegria. Era uma alegria, não é? E depois, à tarde, às 6h30, creio eu, o Carrossel Mágico. Então, ia-te a dizer que o rádio e a televisão ligadas. Na rádio, as músicas que estavam a passar na altura eram marchas militares. Sobretudo no Rádio Clube Português. E porquê o Rádio Clube? Que havia 4 grandes estações, convém agora também fazer um pequenino enquadramento. Havia a Rádio Renascença, o Rádio Clube Português, que era a principal rádio da altura, a Emissora Nacional e os Emissores Associados de Lisboa, que era um conjunto de 6 rádios, de 4 rádios, aliás, que tinha várias horas diferentes, mas sempre na mesma frequência. Portanto, o Rádio Clube Português foi escolhido pelos militares do movimento das Forças Armadas para ser, digamos, o porta-voz das suas mensagens através dos famosos comunicados do MFA, lidos primeiro pelo Joaquim Furtado e depois pelo Luís Filipe Costa. Exatamente. E, portanto, só que os comunicados... Fecha parênteses. Os comunicados não foram escassos e, portanto, estava-se à espera de qualquer coisa. É claro que o meu pai depois regressa à casa ao final do dia, portanto andou por Lisboa. Eu estive em casa, lembro-me de ainda ter ido jogar a bola para a rua durante um tempo, e lembro-me de as mães começarem a chamar-nos para vir para casa a determinada altura, porque havia algum receio. Esse receio era fundado sobretudo em não haver notícias. Pois, o desconhecido, não é? Não havia notícias. Já se sabia que havia um golpe de Estado, um golpe militar, mas eram poucas as informações que se tinha. Não, só de facto, por volta das 7h30 da noite, 19h30, estamos a falar em abril, portanto, 19h30 já noite escura, é que houve um primeiro comunicado, porque realmente, na altura, as emissões da RTP também foram boicotadas. Tirou-se uma válvula do emissor de Monsanto e a emissão foi abaixo. Uma simples válvula fez com que toda a emissão da RTP fosse boicotada. Portanto, que era um senhor afeto ao regime, disse: o regime é contra o Marcelo Caetano, eu sou a favor dele. Retirou. Para nada. Não houve televisão para ninguém. E não houve televisão. Nem bonecos. Não, havia, chegou a haver, porque entretanto a emissão depois foi para o Porto, que não era muito usual, e transmitiu aí algumas coisas
música clássica, algumas coisas mais ligeiras, séries que não eram habitualmente transmitidas, para ir alimentando a emissão. Mas a informação e mesmo as próprias imagens em filme, não havia vídeo na altura, levaram horas infinitas até que começassem a aparecer no ecrã. Exatamente. E, portanto, houve ali alguma ansiedade. Eu não tenho noção disso. Portanto, isto agora que eu vou-te contar já são histórias já que ouvi da parte dos meus pais, dos meus avós, não é? E aqui podem ser já romantizadas. Obviamente. Não 100% exatas, mas nós acreditamos que aquilo realmente aconteceu desta forma. Como é óbvio. Sei que houve alguns telefonemas entre a minha mãe e o meu avô, portanto, o meu avô materno, que era uma pessoa que de alguma forma estava ligada a movimentos anti-regime, e portanto havia alguma preocupação do que pudesse acontecer. E sei que houve alguns telefonemas para saber se estava tudo bem, nomeadamente com o meu avô, que estaria de prevenção para o caso de ter que fugir, esconder-se, uma coisa qualquer. Isto fazer-se outro parênteses, porque é sempre importante, se não te importas, Pedro, claro, porque durante muitas horas não se sabia exatamente se era alguém ou se aquele movimento era a favor do antigo regime, se era contra o antigo regime. Só mais tarde, mesmo com os comunicados do MFA... Sim, os primeiros eram dúbios, não é? Eram, e havia pouco esclarecimento. Portanto, não sabia se aquilo era do Cousa da Riaga, exato, que na altura era um general próximo do regime de extrema-direita, ou se, como se veio confirmar mais tarde, do movimento dos capitães de esquerda e contra, sobretudo, a favor do fim da guerra colonial. Aliás, eu ia falar nessa questão. Cousa da Riaga tinha manifestado tempos antes, já em finais de 73 e no início de 74, tinha manifestado a sua preocupação pelo rumo que o regime estava a levar, e portanto achava que o regime deveria endurecer ainda mais, não só na questão ultramarina, mas também o regime aqui em Portugal continental. E portanto havia essa preocupação. Tinha saído também há pouco tempo o livro Portugal e Futuro do general António de Spínola, que também alimentou uma discussão grande e foi uma pedrada no charco na altura. Também com, enfim, as pessoas não sabiam bem o que é que aquilo queria dizer, aquilo podia ter duas interpretações. Embora o Marcelo Caetano, anos mais tarde, tenha dito sensivelmente isto, quando terminei a última página do livro, soube que o regime ia acabar. Portanto, tudo aquilo era indicativo de que tinha chegado o fim de uma era. Outra se ia aproximar. Como e qual, não sabia, mas que era certo que nada iria ficar como antes. Exatamente. Aliás, eu recordo-me, isto são recordações já vividas por mim, portanto são factuais. Recordo-me do livro em casa e de se estar a discutir num domingo à tarde, portanto isto antes do dia 25 de Abril de 74, em família com os amigos, se estar a discutir a questão do livro. Obviamente não me dizia rigorosamente nada, eu não o li naturalmente na altura, nem na altura nem depois. Até porque não tinha bonecos? Exato. Mas lembro-me de estar a ouvir a conversa entre os familiares sobre essa questão, que se centrava muito a conversa deles na questão ultramarina e da guerra. E realmente eu creio que esse foi um dos grandes motivos para que o 25 de Abril tivesse acontecido. Eu costumo dizer que nós, portugueses, temos uma dívida para com os movimentos de libertação de Angola, Moçambique e da Guiné. Eles proporcionaram
que o 25 de Abril acontecesse. Provavelmente, se não tivesse havido a guerra colonial, o regime, mesmo com expressões internacionais, se calhar, mesmo que podre por dentro, tinha-se aguentado mais algum tempo. Deixa-me só perguntar aqui ao Gonçalo, e desculpa estar aqui a meter a foice em alheia. O que é que era para ti a guerra colonial? Ou o que é que foi para ti a guerra colonial? Quantos anos é que tens? Tenho 30. 30 anos. 30 anos. Então, que memória que guardas daquilo que leste, eventualmente, sobre este período da história? A noção que eu tenho relativamente à guerra colonial é que, ou seja, as colónias estavam realmente a querer, ou seja, os turras, não era? Sim, os terroristas, como eram apelidados. Terroristas para a parte portuguesa. Exatamente. Portanto, pretendiam que aqueles territórios ficassem na posse deles. E que eles tomassem conta do seu próprio destino. Sim, daí a autodeterminação. Portanto, eles determinariam por si próprios o seu destino. Pronto. E a verdade é que até hoje, ainda há pouco tempo estive a fazer uma ação com a Debbie, e é muito engraçado ouvir... A Debbie Monteiro, que é uma das atrizes que entra neste musical do 25 de Abril, do Tio. E a Debbie estava a falar-me de uma história que está presente na família dela. O pai e o tio e os avós estavam, penso que em Angola, e quando se deu o 25 de Abril, houve todo um largar, não é? Da responsabilidade que se tinha pelas pessoas que lá estavam. E esta noção que eu tenho, mais do que o que foi a guerra colonial, mas o que aconteceu quando o 25 de Abril se deu e que se quis, digamos assim, salvar as pessoas que lá estavam, ou a despreocupação de as salvar. É engraçado perceber que estas pessoas que lá viviam foram literalmente deixadas ao seu fado, e o pai da Debbie, por exemplo, foi literalmente enfiado dentro de um avião, enviado para cá, esperou no aeroporto de Lisboa mais de 10 horas para que algum familiar, que nem eram familiares próximos, porque os próximos ficaram por lá, o viesse buscar, um primo hiper distante que o veio buscar. Ou seja, eu tenho mais presente destas histórias que vou ouvindo do que... Eram as sequelas, não é? Sim, exato. Ou seja, as consequências daquilo que foi para aquelas pessoas o 25 de Abril, e muitas vezes a mágoa que as pessoas têm em relação ao 25 de Abril, precisamente por isto. E tempos subsequentes, estamos a falar, eu acredito que pela forma como tu estás a descrever esta e muito bem essa situação, terá acontecido em 1975, durante o regresso, sobretudo no Moçambique de Angola, dos chamados, para muitos injustamente, retornados. Porque não iriam realmente retornar a coisa nenhuma. Eles nasceram e viveram lá até àquela data, portanto não retornavam. Sim. Os pais, talvez, e os avós retornavam a um sítio que os viu nascer. Para a geração mais nova, sim, não. Já não era essa a perspectiva. Aliás, esta história em particular toca-me muito, porque estamos a falar de uma criança que devia ter 7, 8 anos, ou talvez 9, não tenho a certeza, que a memória que tem do 25 de Abril e do que aconteceu depois é o facto de ter que deixar os amigos todos para trás, a vida que tinha, os brinquedos que tinha, ser lançado ao desconhecido e enfiado dentro de um avião para ir para um sítio que não conhece, à espera que alguém que ele também não conhece, mas que é familiar, o vá buscar. Então acho que é uma visão muito, muito crua, muito honesta, que se calhar
quem não a viveu desta forma, e se não tiver esta possibilidade de recolher estas histórias, não se consegue pôr na pele destas pessoas. Posso abrir aqui um parênteses? Não querendo desumanizar a coisa, eu diria que hoje dir-se-ia que são os danos colaterais de uma descolonização. Para 1 milhão e tal de portugueses. Exatamente. Para uma descolonização que foi forçada, não podemos esquecer isto, pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Ou seja, Portugal não preparou durante todo o tempo em que foi potência colonizadora, não preparou a sua saída. Nunca se encarou esse cenário. Exatamente. Pois, exatamente. também é assim. E ao não preparar a sua saída, e havendo interesses económicos muito fortes, nomeadamente em Angola, e interesses por parte dos Estados Unidos e da União Soviética, na altura, era certo e sabido que a descolonização não ia ter nada de perfeito, nem nada de bonito. Mas recordo várias vezes, e tu deves-te lembrar dessa frase, o Dr. Mário Soares, que depois, mais tarde, viria a ser Primeiro-Ministro e depois Presidente da República, falava numa descolonização exemplar. Ora, que de exemplar nada teve, efetivamente. Exato. E sobretudo para aqueles que foram obrigados, como o Gonçalo dizia, e foram muitos, em tu acabaste dias de dizer, ou semanas a largar toda uma vida. Foi uma das maiores pontes aéreas. Foi a maior ponte aérea de sempre da história. Portanto, foi uma coisa brutal. Aí foi exemplar. Provavelmente é a única coisa exemplar que tem. Foi a capacidade que tivemos em trazer essas pessoas todas, sem nada. Eu recordo-me que durante anos havia caixotes. Os contentores. De madeira. Não é? Muitos deles já violados. Exatamente. Lembro-me do IARN, no CAIS, Instituto de Apoio ao Regresso de Nacionais. Exatamente, do IARN, na Rua da Junqueira, e das filas. Portanto, eu passava ali de elétrico, os meus avós viviam no Restelo, e portanto eu muitas vezes vinha de Lisboa para o Restelo de elétrico. Sempre adorei andar de elétrico, sobretudo no verão, com as janelas abertas, não é? Ou pendurado, não é? E deixei de andar pendurado quando passei a ter passe, e senti-me um burguês, não é? Pendurado do lado de fora, atenção, não, pendurado do lado de fora, como é óbvio. De outra forma não tinha piada nenhuma, não é? E lembro-me perfeitamente das filas enormes de pessoas, de portugueses. A porta era uma porta, um portão que era redondo, portanto a parte de cima era redonda. Lembro perfeitamente, e depois tinha uma ligeira subida. Lembro perfeitamente de pessoas sentadas no chão, famílias com bebés ao colo. Isto já estamos a falar um ano e tal depois de 25 de Abril de 74. 75, 76, 77, pelo menos. Exatamente. Mas a integração, depois há um outro fator que é importante referir. A integração foi feita com algumas falhas, como é óbvio, não foi perfeita, longe disso, mas foi, eu não queria utilizar a mesma palavra Dr. Mário Soares, não foi exemplar, mas foi muito positiva. Em relativamente pouco tempo, as pessoas que vieram de Moçambique, de Angola, da Guiné, de Timor, de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe, rapidamente se integraram e começaram a fazer parte ativa na nossa sociedade, e foram de uma importância muito, muito grande na altura para o país. Não nos podemos esquecer disso. A vários níveis, a começar pela cultural. Sem dúvida. Estavam muito, muito à frente de nós. Na forma de vestir, eu lembro-me, eu andava no liceu. E, portanto, eu vim de Moçambique em 1973, portanto vim antes do 25 de Abril, mas pude comparar na altura as duas realidades. E era uma das coisas, para já,
também devido ao calor, em Moçambique, e tal como em Angola provavelmente, não havia todos os dias os miúdos de calças compridas. Era tudo calções, não é? Só naquelas ocasiões dos batizados e dos casamentos, etc. Aqui era tudo, também devido ao frio, calças compridas, mas eram calças compridas pretas e cinzentas. Muito, muito escuro. Não havia cor, basicamente. Olha, é isso. Numa das canções do nosso musical, diz, a determinada altura, diz que era uma sociedade da carvão pintada. E não há dúvida. Eu lembro-me de ir ao Estádio da Luz e portanto, não são fotografias. Eu estava lá, ao vivo, não é? E aquilo que se via nas bancadas era o cinzento e o preto. O cinzento e o preto. Não havia pessoas com camisolas vermelhas do Benfica. Não era. Até porque o vermelho na altura era uma cor mal vista. Exatamente. Encarnado. Na escola éramos corrigidos. Se dizíamos vermelho, éramos corrigidos encarnado. Não é? E portanto, a sociedade era muito escura. Eu lembro-me no liceu, nós, se colocássemos 100 alunos encostados a um muro, nós não tínhamos dificuldade nenhuma de dizer aqueles que tinham vindo das ex-colónias e os outros. Os das ex-colónias traziam cores como cor-de-rosa, o laranja, o amarelo, camisas com flores. Portanto, era tudo muito diferente. Em termos de música, a música que ouviam. É engraçado que algumas das coisas que eram proibidas no continente não é. A Coca-Cola, por exemplo. A Fanta? Exatamente. A 7-Up? Exatamente. Mas aí também havia uma justificação, entre aspas, para além de haver o tal isolacionismo confirmado pelo Orgulhosamente Sós, não é? Queriam dar, na altura, só prioridade à indústria de refrigerantes em Portugal. Portanto, não havia Coca-Cola e a Fanta e a 7-Up são americanas, e aqui era a carbocidral, que já ninguém conhece, havia outras bebidas. Tu lembras da Canadá Dry? Canadá Dry, claro. A Laranjina C. A Laranjina C era nossa. Exato. E durante muitos anos com aquela famosa garrafinha que ainda há publicidade disso, pode ser vista no YouTube. Que foi baseada na Orangine francesa. É? É. A Orangine que foi uma luta brutal. É muito engraçado ver E a Pepsi Cola? Agora uma pergunta só para uma pergunta de um cêntimo. Quem é que introduziu a Pepsi Cola em Portugal? E em que ano? Se eu te disser, pois é muito fácil. Isto era bom para um amigo meu que tem uma memória brutal e que sabe tudo daquilo que se passou na infância dele. Apesar dele nessa altura ainda não era vivo, não tinha nascido. Aconteceu 3 anos a seguir ao 25 de Abril, portanto estamos a falar em 1977. E quem trouxe a Coca-Cola para Portugal foi a Pepsi Cola, era o Pelé. Porque Pelé era um dos vice-diretores e houve uma abertura entre a realidade, não se podia fugir, e o Pelé veio a Portugal fazer essa inovação de trazer uma bebida mundialmente famosa e que era proibida em Portugal. Aliás, creio que havia publicidade com ele, da Pepsi. Mas, claro, então. Pois. Inclusive, ele foi ao famoso concurso da visita da Cornélia com o Raul Solnado e há várias, ou pelo menos certos dessas gravações no YouTube e nos arquivos da RTP, em que de facto o Pelé, grande amigo do Raul Solnado, infelizmente os dois já partiram para o mundo da verdade, como se costuma dizer, e foi ele um dos introdutores dessas bebidas. Depois mais tarde veio a Coca-Cola, porque eram coisas que haviam de facto em Moçambique, graças à então chamada Rodésia, hoje Zimbábue, e à África do Sul, e também em Angola. Exato. E em termos de música, havia uma e a droga também, atenção. Desculpa? E a droga. E a droga e também. Passa, também. Claro. Aquela malta dos 15, 16, 18, 20 anos também não eram assim tão inocentes como isso. Também trouxeram a liamba, etc. Não é? Exatamente. Aliás, eu costumo dizer isto e às vezes as pessoas não acreditam.
eu andei no Liceu do Eiras, portanto fiz o liceu todo no Liceu do Eiras, e fumava-se nos liceus, normalmente. Inclusivamente, nós tínhamos professores que nos deixavam fumar nas aulas, outros só nos deixavam fumar durante os testes. Mas a seguir ao 25 de Abril. A seguir ao 25 de Abril. Claro, a seguir ao 25 de Abril. Também tinhas 12 anos no 25 de Abril. Aliás, eu entrei no liceu com 12 anos. Entrei para o então... Eras precoce? Não. Sim, 12 anos, está bem, ok. Era o chamado primeiro... Era o terceiro ano do liceu. Do liceu. Terceiro ano. Eu ainda fiz o curso antigo. O curso geral dos liceus. O curso geral do liceu. Terceiro, quarto e quinto, e depois o curso complementar dos liceus. Aprende, Gonçalo, que nós não vivemos para sempre. Pode só ver. E é muito engraçado. Imagina o que é. Imagina tu, numa escola, a fumares. As carteiras eram de madeira e ferro e tinham um buraco para se meter o tinteiro ainda. Que aquilo era de... antanho, não é? E a gente fazia uns cinzeiros de uma folha A4, não é? De uma folha. Em cone. Em cone. Esses também aprendi na escola. Exatamente. E fumava-se. Agora imaginem o que é em 36, 37 alunos numa turma. Uau. Nessa altura, porquê? Porque tínhamos que receber os alunos que tinham vindo de Angola, de Moçambique, dos países. Portanto, as turmas tinham muito mais de 30 alunos. Eu posso dizer que eu cheguei a estar numa turma com 42 alunos. Felizmente, havia muitos que não apareciam, acabavam por ir para outra escola e, portanto, a turma acabava, eu creio que acabou por ter 37 ou 38 alunos. Mas o que era uma loucura. Agora imaginem o que é 37 ou 38 alunos de 15, 16 anos, mais de metade fumarem. Portanto, a gente chegava a uma altura em que não via o professor ou a professora, não é? De tal era a nuvem. Exatamente. E fumava-se, quer erva, de uma forma perfeitamente, sendo, atenção que o consumo era proibido, não era legal, não é? Na altura. E fumava-se à vontade. Portanto, na escola? Na escola, sem qualquer tipo de problema. Aquilo que os brasileiros dizem que é maconha. Exatamente. E nós tínhamos uma alameda muito linda, muito bonita, cheia de árvores, no Liceu do Eiras, a entrada, que hoje está mudada. Tem menos árvores, não, as árvores são pequeninas porque sofreram o Liceu sofreu obras. E havia, portanto, do lado direito, quem sobe, só havia três tipos de pessoas na altura, de jovens. Os queques, os freaks e os que não eram uma coisa nem outra. Só estas três. Era muito simples. Era chamada a terceira via. E, portanto, os queques sentavam-se do lado direito, os freaks do lado esquerdo, e os outros, que não eram uma coisa nem outra, geralmente ficavam em pé ali no meio. E então, do lado esquerdo, o cheiro, a áxia e a erva, era uma coisa maravilhosa. Como eu costumo dizer, o cheiro de concerto, não é? Exatamente. Não era preciso ir para concertos. Portanto, e quem trouxe isso, sem dúvida alguma, que foram os nossos colegas que vinham de Angola e que vinham de Moçambique. E, portanto, eu devo-lhes isso. Essa introdução. Tenho que me curvar. Obrigado por me terem obrigado. O 25 de Abril também trouxe isso. Também trouxe uma certa liberdade. Aliás, desde esse dia 25 de Abril, e isso é bem patente nas imagens de arquivo do José Fialho Gouveia e de outros, é fumar na televisão. Sim. Coisa que era proibidíssimo até ao dia 24 de Abril. Eles fumavam. Aliás, não havia debate político em que os entrevistadores e os entrevistados não estivessem alegremente a fumar. Sim. Não sei como é que o estúdio continuava a ver-se, não é? Não havia sensores de fumo, felizmente. Não havia sensores. Não da censura, não é? Mas realmente eram muito pouco contidos e, de facto, a lei do tabaco, quando veio proibir, veio dar uma certa credibilidade. Não era por estarem a fumar que as suas opiniões são mais válidas, não é? Claro. Mas isso, de facto, foi uma das... e sem gravata. Sim. A gravata, para muitos, desapareceu.
sim. Mesmo gravata a preto e preto, ou a preto e branco, que até 1980 a televisão era preto e branco, não se esqueçam. A preto e branco, sim, e a preto e preto. É engraçado que eu recordo-me como se fosse hoje a noite eleitoral das primeiras eleições em 76, em 75, a Constituinte, e lembro-me de estarem a dar os resultados com um quadros, com giz, eram escritos uma coisa fantástica. Era na Gulbenkian. E a fumarem, não é? O Adriano Cerqueira. E o Joaquim Letria também. Exato, e o Joaquim Letria. O Adriano Cerqueira. E a acontecerem uma série de coisas, e como se deve calcular, a contagem demorou, bem, não acabou no dia, nem no dia a seguir, não é? E eu lembro-me de ter estado, não sei, até às 4, 5 da manhã a ver aquilo. Deve ter sido das primeiras emissões, das maiores emissões à data que a RTP teve. Em direto, sim. Em direto. Deve ter sido um esforço titânico que nós não imaginamos, não é? Sim. Simplesmente porque aquilo não era muito demorado. Pois. Para fazer a contagem dos votos, freguesia a freguesia e distrito a distrito e câmara a câmara, levava horas infinitas. E tivemos uma grande maioria de portugueses a votar. Aliás, nunca mais houve, creio eu, que uma participação... Uma adesão tão grande infelizmente. Exatamente. Mas isso seriam outros 500. Não eram horas e horas. Quando há pouco falaste, e o Gonçalo disse muito bem, que o subtítulo do musical é Abril, Mudanças 1000. E inclusivamente o lettering Mudanças está em maiúsculas. É que realmente as mudanças que se operaram no país não foi de um dia para o outro. Houve mudanças de um dia para o outro. Mas as mudanças que se operaram e que continuam felizmente a operar-se só podiam ter acontecido e podem continuar a acontecer porque se instaurou um regime democrático, um regime com liberdade. Vou inverter. Se instaurou a liberdade e depois dá-se origem a liberdade a um regime democrático, e que é algo que ao vivermos o dia a dia e ao vivermos de uma forma tão natural a liberdade e a democracia, apesar de vivermos muito pouca democracia, eu enquanto cidadão, tu enquanto cidadão, vivemos muito pouca democracia, reduzimos muito aquilo que é o ato democrático, reduzimos às vezes praticamente só ao momento eleitoral. É muito pouco, não chega, mas não damos conta da importância que a liberdade e a democracia têm nas nossas vidas. E não nos apercebemos que podemos deixar de ter as liberdades e a democracia de um momento para o outro. Até porque, Pedro, na geração anterior e posterior à do Gonçalo, isto é um dado adquirido. Portanto, ninguém questiona, mas isto era assim. Havia separação, por exemplo, de alunos e de alunas. Cada um tinha a sua turma específica. Não havia cá misturas. Isso veio a acontecer mais tarde. Exato. E era proibido o ajuntamento de mais de duas pessoas. Sabes o que é que me choca mais, Germano? Que pessoas da minha idade, ou mais velhas do que eu, que viveram os tempos da ditadura, digam que antigamente é que era bom. Bom, eu ainda, não concordando minimamente, todo barato, porque a liberdade é uma coisa fantástica. Agora, pessoas da idade do Gonçalo, que nunca viveram a ditadura, felizmente, que nunca viveram num regime onde não se podia pensar diferente, onde não se podia dizer aquilo que queríamos, onde não nos podíamos, como acabaste de dizer, reunir à vontade. Digam que antigamente é que era bom. Como é que podem defender uma coisa que nunca viveram? É porque ouviram dizer. Desconhecimento. Ou seja, não sentiram na pele, não entenderam, e isso para mim, as pessoas que o fazem são pessoas
esclarecidas, pouco conscientes, não é? Pouco conscientes. Falhámos. Então falhámos. Como sociedade. Eu acho que ainda há muitas falhámos. mudanças, ainda faltam algumas para as 1000 serem alcançadas. E eu acho que há um trabalho muito grande ainda a fazer-se em termos de percepção daquilo que aconteceu, daquilo que foi viver-se naquela altura, para as pessoas que como eu, que já nasceram em democracia, poderem entender a importância que é nós, por exemplo, estarmos a fazer este espetáculo. A importância que é falar sobre isto, não esquecer. Ainda esta semana, e nós falámos isto no último espetáculo que fizemos, antes de iniciarmos o espetáculo, normalmente fazemos sempre uma rodinha para reunirmos as energias do elenco e da equipa técnica, para estarmos todos em sintonia. E a Beatriz Cadete, que também é atriz neste espetáculo, disse que esta semana, ou melhor, na semana anterior, tinha ouvido uma frase que a tinha chocado, que foi algo como: tudo é reversível. E isto pode ser uma abordagem boa ou má, consoante aquilo que a mas pessoa... em relação aqui a tudo. Ou seja, tudo é reversível. Portanto, isso quer dizer que este estado em que nós estamos neste momento de termos uma democracia, termos uma liberdade, isso também é reversível. é reversível, mas repara que nós estamos numa coisa chamada União Europeia. E não estamos sozinhos, para o bem e para o mal, não estamos sozinhos. E aqui posso dar uma chega. Eleições europeias este ano são as eleições que se menos ligam em Portugal e são de uma importância capital, porque muitas das decisões que são tomadas em Bruxelas afetam-nos diretamente, mas como Bruxelas fica muito longe daqui e nós não vemos os eurodeputados e acham que estão só a ganhar muito dinheiro, não há noção efetiva da importância que eles têm e das respectivas eleições. Claro que sim. Não, isso é obviamente importante, não é? Permite-nos que algo não escale de forma exacerbada. Já agora deixa-me perguntar-te o seguinte, e falando neste 25 de Abril musical do Teatro Independente de Oeiras, os mais novos, no final do espetáculo, fazem-vos perguntas, questionam-vos sobre alguma coisa relacionada ou com o personagem ou com os tempos que são abordados na peça? Até agora ainda não aconteceu precisamente dessa forma. Mas vão às escolas também, não é? Sim, nós estamos a desenvolver um projeto, ou seja, estamos a desenvolver este projeto no sentido de chegar também ao público escolar. Estreámos há 2 semanas e ainda estamos aqui neste processo. É muito recente. Pronto. Mas a verdade é que já conseguimos ter algum contacto com situações muito interessantes. Tivemos no fim de semana de estreia algumas pessoas que foram com crianças, e eu lembro-me de uma situação em particular do pai no final do espetáculo. Nós já estávamos os atores todos cá fora e ele ter vindo falar comigo e dizer-me: ele está cheio de perguntas neste momento. Ele já me disse que assim que chegar a casa vai querer falar sobre isto. Diz: pai, já tenho uma pergunta sobre quem era não sei quem, o que é que aconteceu realmente naquele dia, naquele momento, o que é esta coisa do movimento das Forças Armadas e da PIDE, o que é isso da prisão? Pronto. Ou seja, é uma data de conceitos que eles ouvem no espetáculo e que de alguma forma, sendo curiosos, e isso é das maiores vantagens que nós, seres humanos, podemos ter, é sermos curiosos. E uma criança curiosa sair de um espetáculo destes e querer de alguma forma instalar o diálogo em casa, seja com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, para nós é um prémio início, enorme. Pelo menos vocês são os explotadores de uma curiosidade em garotos, em rapazes e raparigas, que se calhar de outra forma nunca seria motivo de conversa. Porque o 25 de Abril, tirando talvez no 24 e no 25, porque é feriado, eu também, durante algum período da minha vida também fui professor. E daí estava no currículo.
o 25 de Abril. E uma das perguntas que eu coloquei, estamos a falar de miúdos de 17, 18, 20 anos, eu falo de miúdos, rapazes, portanto, sem qualquer tipo de prurido, e perguntava o que é que era o 25 de Abril. E um deles respondeu, é feriado. E eu disse, está certo? Não é mentira nenhuma. E porquê? Isso agora já não sei. Portanto, o desconhecimento era total e pior que o desconhecimento era a falta de curiosidade, como falava o Gonçalo. Eu gostava de dizer aqui um parênteses. O musical não é um musical infantil. Está longe de ser um musical infantil, mas nós gostávamos muito que os pais levassem os filhos, porque, como o Gonçalo disse muito bem, tudo serve de pretexto para dialogar. Tudo. Se uma ida ao teatro servir para isso mesmo, para o diálogo, para os mais novos colocarem questões, se calhar para aqueles que hoje são pais e não eram nascidos nem nascidos 74, eram em 74, sim. calhar é uma boa altura para a descoberta conjunta. Sabes o que é que isso me faz lembrar? Em 1975, não sei se tu te lembras, terias então 13 anos, passou na RTP uma série inglesa fabulosa que se chamava The World at War, O Mundo em Guerra. E era uma coisa feita pela BBC, presumo, onde se recolhiam depoimentos dos protagonistas e dos soldados, etc., que viveram a Segunda Guerra Mundial. E para nós, a Segunda Guerra Mundial, nessa altura, era uma memória distante, era memória a preto e branco. E tinham só passado 30 anos. 45 a 75. Agora já passaram 50. Portanto, bem podes ver o filme da Maria de Medeiros, bem podes ver A Hora da Liberdade na SIC, que seguramente são aqueles programas habituais nesta altura do ano. Mas, não tendo qualquer tipo de experiência e de referências históricas, é uma coisa que não desperta curiosidade. E ver, os tanques estiveram aqui no Terreiro do Paço e houve, durante muitos anos, não sei se agora não tenho a certeza, os buracos no quartel do Carmo ainda lá estavam. Já não estão. Já taparam. Pronto. Já taparam. Devia de ser buracos históricos e deviam ter mantido, efetivamente. E de interesse nacional. Era a prova viva, não é? Exatamente, porque não estavam ali a incomodar rigorosamente nada e, portanto, era fácil colocar um acrílico, um vidro à frente e deixar transparente, não é? Como é óbvio, e deixar aquela marca histórica. Era história ao vivo. Esperando que os climáxicos não atirassem tinta para cima. Pronto, por exemplo, não é? Por exemplo. Só para chamar a atenção. Exato. Mas era importante. Dizer-te aqui duas coisas só. Falaste na Segunda Guerra Mundial. Eu tive a sorte de ter um avô materno que politicamente era muito engajado, como já disse há pouco, contra o regime de então, e sempre me passou, obviamente não falava antes do 25 de Abril de política comigo, mas falava sobre a Segunda Guerra Mundial, desde muito cedo. Ele tinha muitos livros sobre a Segunda Guerra Mundial, e falava muito, falando sobre a Segunda Guerra Mundial, obviamente que falava sobre o nazismo. Obviamente que falava sobre a ditadura. Não transportava para a realidade portuguesa, como é óbvio, claro. Mas foi-me criando foi-me dando essa informação e criando esse gosto pela história. Ia dizer uma outra coisa que entretanto me passou, porque isto a idade não, e as conversas são como as cerejas. Exatamente, mas tinha a ver com a série The World at War. Exatamente, que falaste. Eu temo que muitas histórias que se passaram e que são muito engraçadas do ponto de vista humano, social, político, partidário também, se vão perdendo porque não estão a ser passadas nem a livro, nem estão a ser registradas. Já agora deixa-me fazer aqui uma pergunta traiçoeira, malandreca aqui ao Gonçalo. Sabes quem é a Celeste Queiro?
Não tenho referência. Não tens qualquer Não tipo tenho de ideia. referência. Mas tu sabes. Sei. Sabes. Aliás, teve para ser personagem na peça, no musical. Mas achei por bem não colocar, por motivos... Tinhas que colocar tantas lá. Pois. Porque enfim, porque a ideia depois foi para o outro lado. Desviava. Exatamente. Foi para A Celeste Queiro foi a senhora que começou a distribuir os escravos naquela manhã de 25 de Abril. Aos soldados. Os soldados pediam cigarros. Ela cigarros não tinha cravos. E porquê que tinha cravos? Porque ela trabalhava numa empresa que naquela manhã iria comemorar o seu aniversário e a ideia do dono dessa empresa era distribuir cravos às senhoras e Era aos um senhores restaurante, desculpa interromper, era um restaurante em Lisboa, em Lisboa. na Rua Castilho, Exatamente. cuja festa obviamente foi cancelada. E então eles ficaram com centenas de cravos ou milhares de cravos nas mãos. Então o que é que nós vamos fazer? Façam, levem cada um dos empregados. E ela, penso que morava no Chiado, ao ir com um molho de cravos na mão, não é? Nos braços, ia-se cruzando com os soldados. Portanto, ela ia para casa. E os soldados, o que é que eles queriam? Queriam os cigarros, não é? E cigarros não têm, mas têm cravos. Pronto. E a partir daqui foi o famoso cravo dentro da espingarda e a partir daí romantizou-se e autodenominou-se esta como a Revolução dos Cravos. E depois aquelas vendedoras, que existiam umas vendedoras de flores no Rossio, junto àquelas duas fontes. E cheia de pombinhos na altura também. Exatamente. Que tinham cravos e que depois também começaram a dar cravos. E pronto, e aquilo foi por osmose, não é? Porque foi quase a multiplicação não dos pães, mas dos cravos. Porque começaram a aparecer cravos por todo o lado. E como disseste bem, ficou na história e ficará para sempre como a Revolução dos Cravos, porque disparou-se muito pouco. Não se recorda que morreram 5 pessoas. Aliás, o filme, que aqui neste programa, no Germano Campos Entrevistas, já fizemos uma reportagem sobre isso, chamado Revolução Sem Sangue, e o sangue está, e o sem SEM está rasurado. Portanto, quando se diz que o 25 de Abril foi uma revolução sem sangue, não é verdade. Houve 5 mortos em frente à sede de António Maria Cardoso, no Chiado, da ex-PID DGS, onde, por vários motivos, eles foram assassinados. E é a história de 4 desses 5 que são contados nesse filme. Sabias? Ou seja, sabia que realmente tinha havido mortos, já tenho visto alguma coisa sobre o filme, mas não tinha feito este link. É sobre o filme, é engraçado. Coisas sobre o filme, não sobre a história em si. Porque foi durante anos, décadas, posso dizer, assunto tabu. O facto de terem existido mortos? Pois. Não, essa informação eu já a tinha, e apesar de sentir que não foi a imagem que eu tenho da revolução, não foi obviamente uma revolução violenta, existe esses factos. Poderia não ter acontecido, mas aconteceu. E então o que é que os familiares desses jovens que morreram, estamos a falar de jovens entre os 18 e os 20 e poucos anos, finalmente se fez justiça e perpetua-se a sua memória em película, ou em vídeo, se quiserem. Finalmente alguém se lembra deles, porque não serão para sempre os eternos esquecidos da Revolução, do dia 25 de Abril. Engraçado. Eu já tinha visto algumas coisas em relação ao filme e a verdade é que os nomes das personagens não me eram sonantes e por algum motivo... Não são? E por algum motivo... Eram anónimos. Que estavam na hora errada, no sítio errado. É engraçado aqui, este engraçado entre aspas. Não tem graça absolutamente nenhuma. Isto da Revolução Sem Sangue, que tu disseste bem, é um tabu, foi um tabu, continua ainda a ser um tabu. Incomoda. Exatamente. Isto revela ainda um espírito salazarento.
o não querer assumir... Medo, estamos a falar em medo. Exatamente. O não querer assumir. Há coisas que são inevitáveis. Uma revolução sem tiros, enfim, pode acontecer, mas não será seguramente normal. Uma revolução sem mortos seria quase uma revolução, não é? Uma revolução Disney. Passa publicidade, não é? Uma revolução. Eu espero que a Disney agora não me meta em tribunal por eu falar de uma coisa agora destas. o politicamente incorreto agora está na moda. Exatamente, mas eu não me importo. Portanto, e não há revoluções Disney, a não ser feitas pela Disney. E esta revolução não foi feita pela Disney. E não houve um banho aqui, entre aspas, Sim. também, de sangue, por várias coincidências, porque houve, enfim, situações que contribuíram para que isso não acontecesse. O baleado, estivemos sempre à beira de... Claro, o baleado mais famoso, na altura não era estudante, mas agora é uma personagem de figura pública, é o Fernando Pereira. Fernando Pereira, o imitador, não é? Toda a gente conhece. Isso está publicado no YouTube e em várias reportagens da RTP. Estava também na António Maria Cardoso quando foi baleado. Ele apanhou uma bala numa coxa. Felizmente que sobreviveu para contar a história. Exatamente. Portanto, aconteceram tiros, aconteceram ordens para disparar que não foram felizmente cumpridas, aceites. Caso contrário, podíamos ter ali uma situação. Podíamos hoje estar a falar de uma revolução com muito mais mortos. Até, já agora, outra questão aqui para o nosso Gonçalo: o que é que te diz o nome de Salgueiro Maia? Já me diz um bocadinho mais, até porque é uma também já tiveste o filme, não é? E é uma personagem que referenciamos no espetáculo fisicamente, ou seja, não é mencionada apenas no espetáculo. Mas para mim o Salgueiro Maia é um dos capitães que bom, eu não quero dizer responsável, mas teve o seu peso na iniciação deste movimento, não é? De potencializar o início do processo. Foi ele que comandou as tropas da Escola Prática de Cavalaria de Santarém para Lisboa. E aquelas famosas cenas no Terreiro do Paço, em vários filmes retratadas, de que dispara e não dispara, dispara, não dispara, entre eles e apoiantes do antigo regime. Isso é verdade. Ele esteve ali a um ponto de ser morto e de haver ali, aí sim, um banho de sangue. Pois é, ou seja, estas iminências que tu falavas, não é? Exato. O Salgueiro Maia representa para mim um militar. Eu acho que ele ainda não tinha 30 anos. Mas representa o espírito militar. Ele cumpre a sua função. Tinha a idade do Gonçalo. Exato. E retira-se. Ou retiraram-no. Ele retira-se e depois é alvo de um processo miserável. Que a história, que ainda ninguém fez as pazes e trouxe Salgueiro Maia para Fernando Salgueiro Maia para o lugar que merece. Nós temos alguma dificuldade. Os americanos resolvem estas coisas muito, muito bem. Os norte-americanos fazem filmes. 1, 2, 3. Bom, mas aqui também há um Salgueiro Maio implicado, não é? Sim. Mas eles fazem e fazem vários, com várias visões históricas. Nós, enfim, mal temos dinheiro para fazer um, quanto mais vários, não é? Mas era importante que o nome de Salgueiro Maia e aquilo que ele significou naquele dia e depois, porque ele significa aquilo que o movimento das Forças Armadas queria, era fazer uma revolução e voltar para os quartéis. Não queria instaurar um regime Pedro, militar. E a pergunta que se coloca é: e se aquilo desse para o torto? E se não houvesse a vitória dos capitães de Abril? E se continuasse o regime anterior? Era um cenário. Era.
improvável face aos acontecimentos da altura, mas que teria que ser equacionado. Eu acho que andaria tudo com o bebê ao colo sem saber onde o colocar. Porque o regime em si estava podre. Sim. E, portanto, se calhar íamos ter um país, íamos ter um regime único no mundo, que é aquele, ninguém quer pegar nisto, não é? Ninguém quer pegar nisto. Sobretudo quando corre mal. Exato. Portanto, eu não acredito. O regime estava tão podre, que não havia a capacidade. Poderia ter havido algum confronto. Não acredito numa guerra civil, enfim, longa. Não, haveria confronto, mas depois acho que... Mas em 75, toda a gente tem noção disso, estivemos muito próximos da guerra civil. Eu também acho, eu vou dizer uma coisa, eu acho que ainda não se fez a história verdadeira. Começam a ser lançados neste momento alguns livros com algumas verdades incómodas. Eu não sou daqueles, eu não acredito que estivéssemos à beira de uma guerra civil. O país estava dividido. Entre o norte conservador, ligado ao CDS e à Igreja, e o sul revolucionário, ligado ao Partido Comunista. Exatamente. O Partido Comunista o Partido Comunista, ainda no outro dia estava a ler uma crónica do José Pacheco Pereira, que será a última pessoa a defender o Partido Comunista, caso não fosse verdade aquilo que ele relata. E ele dizia, o Partido Comunista, no 25 de novembro, a única coisa que disse foi aos seus militantes para irem para os centros de trabalho, para as sedes, defender as sedes, em virtude de muitas dos seus centros de trabalho, das suas sedes, terem sido atacadas e destruídas, sobretudo no norte do país. O Partido Comunista não queria tomar o poder. É uma crónica que saiu a semana passada, salvo erro. Há poucos dias, quando as pessoas começarem a ver esta entrevista, ou ouvi-la na rádio e também a vê-la disponível no YouTube. E é importante as pessoas ouvirem, porque no 25 de novembro também aconteceram situações de injustiça tremenda para muitos militares que estiveram presos sem qualquer tipo de acusação durante muito tempo. Sem qualquer tipo de acusação. E depois foram libertados, porque não havia acusação absolutamente. É o chamado caso fazem, caso pagam. Exatamente. Houve caça às bruxas. Houve muita gente que foi presa. Por exemplo, o Artur Agostinho, este nome diz-te alguma coisa, Gonçalo? Artur Agostinho era um famosíssimo jornalista e apresentador da RTP e da rádio, que esteve preso. Ator, claro, com certeza. Do Leão da Estrela. Esteve preso N meses em Caxias sem acusação formada, apenas porque era muito conhecido no 25 de Abril e consideravam a figura do regime, tal como o Manuel Caetano, irmão de Marcelo Caetano. Eles estavam a cumprir. Quem é que hoje em dia vamos ouvir aqueles discursos laudatórios dos documentários do António Lopes Ribeiro, etc., totalmente pró-regime? Eram feitos nessa altura, ou as pessoas não viviam em Portugal, não é? Claro que depois isso dava-nos uma outra história imensa de pessoas que viveram o 25 de Abril e o pós-25 de Abril, ou que se acomodaram e mudaram, ou então que sofreram bastantes consequências, inclusive a própria Amália. Exato. Hoje em dia fala-se até que a Amália ajudou gente do Partido Comunista a esconder-se na casa dela, que até há poucos anos ninguém sabia disso, não é? Ela nunca fez alarde disso. Não. Aliás, geralmente quem quer fazer por bem não anda a contar. Faz e ponto. É como ir a Fátima e levar meia imprensa atrás, não é? E fazer os últimos 10 metros de joelhos. Não é? Sim, para o boneco fica sempre bem. Exatamente. Para a selfie.
Olha, por acaso é uma questão, não sei se ainda posso ainda colocar uma questão. Podes. Eu vou dividir isto. Isto está a ser tão rico que eu deixei prolongar propositadamente esta conversa e vou colocá-la em duas partes diferentes para podermos fruir desta conversa única que estamos aqui a ter os três e para que sirva também como testemunho e como exemplo de que duas gerações podem ter visões totalmente diferentes, não sobre o mesmo acontecimento, mas sobre o país em si. A pergunta que eu agora queria te colocar vem a propósito de uma conversa que tive ontem com alguém sobre as novas gerações. Tu tens consciência que a escola, quando entraste para a escola fomentou a competitividade entre os alunos? Ou seja, aquilo que eu quero dizer é, se de alguma forma a escola, quando eu falo a escola, como é óbvio, estou a falar dos professores, não é? Fomentavam esta questão de tu tens que ser um bom aluno, não por ti, mas tens que ser melhor que o outro, porque tu não entras na faculdade, ou se isso era algo que existia, que não era fomentado pelos professores, mas era trabalhado pelos próprios alunos. Olha, eu no contexto escolar não me lembro de sentir isso. Lembro-me sim de sentir essa pressão, digamos assim, mais no contexto familiar e até mais do meu pai e não tanto da minha mãe. Havia esta coisa do ser o melhor aluno, haver uma nota muito alta, mas a tua foi a mais alta. Havia sempre esta coisa de ser ou top ou número 1 do top. Esta pressão eu fui sentindo no contexto familiar e mais pelo meu pai. Mas na escola... E entre alunos? Entre colegas? Não. Acho que havia competitividade? Acho que senti isso mais já na faculdade, em que aí já sentia que não era uma coisa tão de coletivo, mas é cada um por si. Aí já senti um bocadinho mais dessa... Olha, e ainda bem que nós não estamos a viver no Japão, porque como vocês sabem, agora já não se fala assim tanto, mas durante muitos anos o Japão era uma sociedade, provavelmente ainda hoje tão altamente competitiva, que se os alunos não alcançassem determinados patamares por exigências paternas e maternas, suicidavam-se. Sim. A taxa de suicídio era brutal. E o mesmo acontece na Coreia do Sul. Aliás, a Coreia do Sul foi beber ao Japão. Esse pior exemplo. O Japão arrepiou um bocadinho o caminho, mas a Coreia do Sul não. A Coreia do Sul ainda foi mais longe. E hoje, realmente, a Coreia do Sul tem um sistema de ensino que... há quem o defenda, eu não consigo compreender como, porque aquilo roça o doentio. Eu creio que será o único país do mundo onde os pais, quando necessitam de uma creche, pedem informações à creche de coisas tão incríveis como esta. Como é que é o sucesso dos alunos que frequentaram esta creche? Ou seja, o sucesso futuro, não é? Futuro. E como é que eles podem antever isso? Fazem o acompanhamento dos alunos. As próprias creches. E conseguem projetar? Não projetam, ou seja, têm um historial. É através do histórico. Os alunos que hoje em dia têm 20 anos ou 30 anos e que passaram por essa escola, o que é que eles estão a fazer 20 anos depois? Exatamente. E fizeram este percurso. Foram daqui para aqui e depois continuaram aqui. E, portanto, isto é uma coisa doentia. Mas pronto... E no entanto, há quem, em Portugal, aponte a Coreia do Sul como exemplo, não é? Exemplar pelo lugar em que está nos rankings. Para vocês ficarem... Há um exame muito importante na Coreia do Sul, que todos os alunos têm que fazer e que lhes vai ditar o futuro em termos académicos. E à volta das escolas o trânsito é proibido.
as escolas que estão ao pé de aeroportos são feitos desvios de aviões para outros aeroportos para não haver qualquer tipo de barulho que possa incomodar os alunos. Portanto, isto é uma coisa levada ao extremo, não é? Eu estava-te a dizer, eu fiz esta pergunta porquê? Porque me diziam que as gerações mais novas são muito individualistas, são pouco solidárias e estão pouco interessados nos outros. Eu não tenho essa ideia. Eu não tenho essa ideia. Aliás, eu defendo que as gerações mais novas têm sido sempre melhores do que as anteriores, a todos os níveis. Podem estar menos engajadas com uma determinada situação, mas estão com noutras situações. Sempre houve, eu lembro-me em 75, 76, 77, eu fazia parte do movimento estudantil e estava muito engajado. Comprometido, não é? Comprometido. O engagement o engagé é o anglicismo ou o francesismo. Claro. Francês é a minha segunda língua, portanto, eu ainda sou do tempo do francês, não é? O inglês tinha pouca importância na altura. Nem era obrigatório. Pois, eu levei com o francês logo na primeira classe, na então primeira classe. E vê lá se hoje em dia não agradeces. Epá, é uma língua morta. Não é. São os franceses. Culturalmente é fabulosa. Como é óbvio. Eu estou aqui a brincar, como é óbvio, não é? Mas o que é certo é que hoje vou a Paris, por exemplo, chego ao hotel e falo em francês e eles respondem-me em inglês. Não é? E quando eu digo, mas eu prefiro em francês, e eles continuam são franceses e continuam a falar em francês, faz uma confusão. Porque estão formatados. Mas... E eu lembro-me que nessa altura havia colegas meus, a esmagadora maioria não queria saber de política para nada, nem estava comprometido com rigorosamente nada. E anos depois a mesma coisa, nas gerações há tudo. E eu não concordo nada com aquela ideia de hoje os jovens são desinteressantes, antes pelo contrário, interessam-se por muito mais coisas. Desinteressantes? Não, desinteressados. Pois, eu diria mais isso. Então eu vou reformular: desinteressantes e desinteressados. Sublinho aqui mesmo, desinteressantes e desinteressados. E eu não concordo minimamente com isto. Então, Gonçalo, em defesa da tua geração, o que é que tu tens a dizer? Bom, em defesa não. Porque eu acho que eles são muito interessantes e muito interessados. E superiores, de facto, efetivamente. Na verdade eu continuo a achar que eu, por exemplo, lá está, como até já disse aqui, falar de política, por exemplo, não era uma coisa que acontecesse em casa. Portanto, no meu contexto familiar isso não era potenciado. Portanto, eu despertei politicamente há muito pouco tempo, quando algures na minha vida eu percebi que se calhar tenho que me interessar por isto para saber o que é que anda aqui a acontecer. E quando é que isso aconteceu? Eu diria que hoje 23, 24, 25 anos é que há muito pouco tempo. Então eras um antes e um depois, Gonçalo? Sim, no sentido em que só nessa altura é que eu acho que passei a ser um interessado. E é aí que eu aponto o dedo à minha geração e acho que se seguiram. Porque... claro que faz toda a diferença quando nós temos esse estímulo de uma forma mais frequente, e ter esse estímulo em casa faz muita diferença, mas eu acho que as pessoas também têm que ser curiosas, e eu infelizmente só descobri essa curiosidade tarde e ainda estou longe de sentir que estou no tempo certo para a idade que tenho em muitos temas. Mas ok. Em muitos temas. Ou seja, tu estás a falar da questão mais política. Sim, mas consigo espelhar isso a muita coisa. Não eras um ser amorfo em relação a uma série de coisas, não é? Nunca fui. Portanto, isso não, porque sempre me considerei curioso QB para tentar, quer dizer, ser um até porque um autor não pode deixar de ser hiper curioso e hiper observador. Claro que sim, isso sempre tive. Mas ao mesmo tempo não consigo identificar isso nos meus pares. Não consigo identificar essa curiosidade natural.
E é isso que eu acho que também pode não depender deles diretamente, mas se calhar dos estímulos e daquilo que tu dizias há pouco, se calhar na escola, em vez de termos um estímulo de competitividade, termos um estímulo que nos permita querer procurar coisas novas, saber sobre uma coisa que nunca na vida tu pensaste saber, sei lá, tornaste menos desinformado e mais curioso. Eu acho que isso pode ser um bom ponto potenciador Já agora Gonçalo, agora nesta reta final, eu queria que falasses um bocadinho mais de ti. Quantos anos de carreira é que tu tens? Bom, a palavra carreira é sempre aquela coisa. Bom, eu já te vi fazer muita coisa, portanto não é propriamente um curioso das artes. Sim, de palco. Acho que já continuo a considerar-me um curioso, porque sinto que temos que o ser. E morre curioso. E que temos que o ser sempre. Mas daqui a muitos anos, atenção. Sim. Daqui a bastantes. Mas se eu tiver que identificar o meu percurso profissional e contabilizá-lo, eu digo que em 2025 faço 20 anos de percurso profissional. Portanto, em 2025 daqui Portanto, já estamos a antecipar com um ano de antecedência. É só para não dizer 19. Soa pouco redondo. Não, exatamente. Começaste com 10 anos aonde? A fazer... Eu comecei, na verdade tinha 11 anos, eu vou fazer 31 já este ano. Tinha 11 anos quando me estreiei numa série televisiva que se chama O Clube das Chaves. É daquelas séries que são repetidas à exaustão ao fim de semana? Sim, dessas mesmo. Precisamente. Isso é bom para ti, não é? Continuas a ganhar dinheiro. Estás sempre em antena. É verdade, é bom nesse sentido. E reconheces-te? Não me reconheço fisicamente, mas é engraçado. Já quem diga ele está na mesma. Mas há muita gente que o diz. E às vezes tenho situações ainda de pessoas. Ainda há pouco tempo tive uma situação de um rapaz com 35 ou 36 anos que disse: a tua cara não é nada estranho, não sei o quê. Eu a tentar ali evitar o assunto e às tantas lá percebemos que possivelmente seria dali. Ele disse: mas já passaram quase 20 anos, como é que é possível? Pois olha, eu também não sei. Eu acho que não tenho nada a ver com a pessoa física que era na altura. Mas há pessoas que não mudam a cara. Sim, eu revejo algumas feições, mas não sei. Eu se olhasse para aquela pessoa e se me cruzasse comigo mesmo na rua, eu não a reconhecia. Eu não teria essa habilidade. Mas pronto, estes 19 anos têm sido muito ricos. Tenho tido a possibilidade e o privilégio de poder fazer muita coisa diferente, com muitas pessoas, trabalhar com muitos géneros de projetos, sejam eles televisivos, de teatro, em dobragens. Tenho tido muitas possibilidades e muitas oportunidades de continuar a permitir-me então, o que é que te falta para seres muito conhecida? Uma novela, por exemplo, eu sei que já passaste pelos Morangos com Açúcar e outras, sim, mas não é pequenos papéis. Em doses mais reduzidas. Exatamente, não há pequenos papéis nem grandes papéis, há papéis, sim, ponto final. Olha, alguns é de maior duração e outros de menor duração. Eu vou-te dizer que neste momento, na fase em que estou, sinto pouca identificação com o trabalho de ficção em televisão. Mas não digo que não aconteça, sei lá, daqui a 1 ano ou 2 anos, ser algo que me apeteça realmente voltar a fazer. Hoje em dia, e nós falámos há pouco tempo sobre isto, na estreia do 25 de Abril, neste momento eu sinto que vou tendo as minhas realizações naquilo que estou a fazer, nos projetos em que me estou a inserir, e sinto-me muito realizado. Mas não te faz falta um projeto absolutamente desafiante? Eu considero, por exemplo, este projeto em particular eu considero um desafio enorme. Isto é fabuloso. Porque não é todos os dias que temos a oportunidade de andar para trás no tempo e tentar recriar a vida de uma criança de
12 anos. E faz muito bem, diga-se de passagem. Com este peso, entre aspas, não que seja um peso grande, mas com estes sentimentos que eu não reconheço na criança que eu fui com essa idade. Precisamente porque estava a viver um sonho. Entre os 10 e os 12 anos, eu estava literalmente a estrear-me como ator, a divertir-me imenso a gravar com os meus colegas, a aprender imenso com atores que foram cruzando o meu caminho nessa altura. Ainda mantens contactos com eles? Com alguns, sim. Há pessoas em particular que eu não quero mesmo perder o contacto nunca para a vida toda, e posso referenciar, por exemplo, uma pessoa que até hoje é muito importante para mim, é uma referência muito grande, é uma atriz que se chama Rita Alagão, e para mim a Rita é assim uma... Eu não sei traduzir em palavras, porque a Rita, além de ser uma excelente profissional, é uma mulher com um coração gigante, e ela tem um dom. A Rita trabalhou durante muitos anos em direção de atores com elencos juvenis, e eu acho que é um dom que ela tem, e se eu tive a possibilidade de passar pelo Clube das Chaves com a direção de atores da Rita, e também tínhamos a Cecília Souza connosco, mas a Rita já era uma relação anterior ao Clube das Chaves. Eu considero que a Rita foi a pessoa que me garantiu que isto poderia correr bem, e que se eu não perdesse esta curiosidade, que as coisas podiam ser reais. E vai chegar cada vez mais. Só tens meia dúzia de anos, pouco mais de vida e 20 anos de carreira. E quem é que é o Gonçalo fora dos palcos e fora dos holofotes? Olha, o Gonçalo fora da parte profissional é uma pessoa que gosta de estar consigo. Gosto muito de passar algum tempo só comigo. Gosto quando tenho essa possibilidade, porque às vezes o trabalho avultado não permite muito que isso aconteça com muita frequência, mas gosto de partilhar com as minhas pessoas. Gosto de estar com aquelas pessoas que me fazem bem e que me acrescentam alguma coisa boa. Gosto de poder ir a um sushi com 8 amigos e não perceber que as horas estão a passar, e estamos há horas à conversa. Como é o caso de hoje. Como é, quer dizer, no meu caso foi o caso de ontem, é uma memória que eu tenho muito presente. E foi excelente. Já agora agradeço-te imenso a Gonçalo Lima e também ao Pedro terem vindo cá falar, ao Pedro Almeida de Ribeiro, terem vindo cá falar sobre as suas próprias vivências. Um que viveu o 25 de Abril aos 12 anos, outro que só tem imagens de sons e de televisão e de cinema, e que nunca realmente conseguiste perceber o que é que na realidade aconteceu, e ainda hoje estás a descobrir isso paulatinamente. E deixa-me dizer-te que vão passar ainda muitos anos para perceberes a quantidade de personagens que estão inseridas no antes, durante e no pós 25 de Abril, e depois vais perceber a riqueza desta parte da história portuguesa que aconteceu apenas há 50 anos. Sim. E de 50 anos em história não é rigorosamente nada. Muito obrigado, meus senhores, por aqui terem estado. Até à próxima, e que seja em breve, está bem? Obrigado. Muito obrigado. Até à próxima. Prazer.